a imagem, a visão que Daniel tinha de acordo com o sonho que Nabucodonosor, o rei, teve. E em como uma visão foi dita, como esta visão foi interpretada. E neste caso falei sobre a pedra ou a rocha que caiu nos tempos do reino que tinha os pés de ferro e misturado com barro. E este é um julgamento, mas este tempo será depois da igreja ser levado. De acordo com a contagem, seria 70 semanas, e entre as 69 semanas e as 70 semanas, Deus não deu nenhum poder a nenhum grupo ou nação ou organização para controlar este mundo, excepto um poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isto. É por isso que a igreja tem que ter uma força de empurrar de volta qualquer tipo de atentado de qualquer grupo, nação ou organização ou poderes que tentam controlar este mundo. Eles não podem fazer. Enquanto a igreja está nesta terra, eles não podem fazer isto. Somente se a igreja, em ignorância e apatia ou aceitação, esta é a única maneira. As pessoas, de acordo com a visão, é que vão passar em muitas coisas terríveis. É por isso que eu vos chamei para a oração. Porque um dos planos malignos de Satanás era para fechar as igrejas. E esse fechamento que aconteceu, antes de isto acontecer, em muitas nações, muitos pastores e líderes foram consultados, mas eles não oraram primeiro, eles somente aceitaram. Porque se eles orassem, Deus iria lhes dizer qual era o plano. Eu não estou a dizer que se você dissesse que não no momento, haveria uma diferença. Não, mas certamente ele teria uma direção. Em vez de você estar ali a se perguntar o que é que Deus está a fazer e o que é que você tem que fazer. É por isso que eu estou a partilhar a palavra de Deus convosco. Porque eu vos disse desde o princípio o que é que era.
E é provável que você ainda não realizou o que está acontecendo. Talvez assim que nós lemos o livro de Apocalipse, você vai conseguir ter mais entendimento. Em uns países tem um plano. E vocês podem perguntar o que é que vai acontecer com os eventos de esporte. Olha, todos os estádios estão todos vazios. Isso tudo vai ser tomado posse pelo governo. E assim que ele tomar posse, eles vão dizer que nós vamos cuidar do processo de desinfestação. Quer dizer que vamos fazer isso safo. Quer dizer que somente locais certificados pelo governo vão ser aceitos para ser usados. Então, facilidades especiais serão construídas onde as igrejas podem se encontrar, porque as igrejas e os ministros não podem ser confiados para desinfetar o lugar para que as pessoas se encontrem. Então eles vão falar que vocês têm que ter uma igreja que segue os regulamentos do Covid-19. O governo vai dizer que nós temos locais certificados. E se você é cristão, você pode ir lá. Nós só vamos adorar por um mês e depois vamos ver qual local mais podemos usar. Mas nós certificamos aqueles locais estão muito limpos e não haverá nenhuma contaminação, porque na vossa igreja tem contaminação. Depois vão falar que não, são 5. Então vão dizer que qualquer cristão de qualquer igreja pode ir ali. E assim os ministros serão apontados para serem ministros daquelas igrejas. E os grupos religiosos maiores também serão dados os deles. Se eles são hindus, vão lhes dar os deles. Se eles são muçulmanos, vão lhes dar deles. E vão lhes dar facilidades para a congregação, para que eles tenham diversos ministros de diversos grupos para ministrar, e vão ter cultos em horas diferentes. E cada um vai fazer a sua ministração neste grupo, de acordo com o horário. E depois vão dar um entendimento bem gradual de uma religião mundial. E depois vão dizer por que todos os cristãos não se tornam só uma religião, uma igreja. E então os cristãos vão ver, vão falar que acho que isso é bom. Lembra, se você não fosse permitido a sair de casa e você fosse
permitido para ir na igreja, e na igreja é um sítio onde você se encontrou com várias pessoas e você vai ficar, oh, que bom, e você vai ali. Mas é isso que você quer? Isso que você quer? Eu vos disse que as pessoas no governo, os governadores, os presidentes e todos, eles nem sabem o que está acontecendo. Eles não sabem. Nenhum deles planeou isto. Nós estamos a falar sobre um plano satânico. Se você ir na tua Bíblia, você vai ler e vai ver. Isso não tem nada a ver com o vírus. Isto são puramente planos satânicos. Então o mundo está numa armadilha. Eu chamei para um jejum global. Porque estamos numa situação onde você sabe que o governo não planeou para estas circunstâncias e agora eles só estão a trazer soluções assim, de repente. Será que você vai ver a sua vida pelas decisões que eles estão a fazer numa jornada que eles nunca viajaram? Será que eles vão ter uma ajuda divina de Deus? Eu sei que aqueles que acham que depois vão acordar, vão dizer que não, acho que eu tive um sonho. E isso não é um sonho. E aqueles que estão a falar que não, isso depois vai terminar. Isso não vai terminar até que nós fazer o que nós temos que fazer. Porque há forças que estão atrás disso tudo e eles planearam tudo que vai acontecer e eles querem que as coisas aconteçam da forma que eles planearam. Agora, a questão é que nós já oramos e destruímos o plano deles. Agora nós temos que direcionar como é que as coisas vão ser. E o caos, lembra que um espírito maligno faz sucesso no caos. E Deus nunca é o autor de caos. Eles amam caos, eles amam problemas, amam confusão. Então prepara-se para o programa de jejum e oração
Nós vamos partilhar mensagens convosco para vos ajudar e vos dar inspiração do dia. E há muita coisa que nós estamos a planear para vocês. Mas você dá tempo na oração e na meditação. Entenda que isto é sobre a tua vida e o futuro. Mas a coisa mais importante é o futuro do povo de Deus e da casa de Deus. Os ministros do Evangelho de Cristo. Eles não podem estar de trás. Isso nunca vai acontecer. Então se prepara. Ontem falamos sobre a igreja em Sardes. E eu vou falar mais uma outra coisa sobre aquilo. E depois vamos na próxima igreja, que é a Filadélfia. Vamos voltar no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, começando no versículo 1. Eu vos disse que temos um livro, Os Sete Espíritos de Deus, e você pode ir ler aquele livro e vai ter mais conhecimento sobre os sete Espíritos de Deus, e ele vai conseguir ter o conhecimento também das sete estrelas e os sete anjos. E nesse caso os sete anjos está a se referir aos pastores daquelas igrejas. As tuas obras